Olá, dona Isilda, primeirona a chegar, vamos ver como é que vocês estão, gente, ótima noite. Vamos ver quem tá aí animado pra live de hoje, a Silmara. Falei de você hoje, sabia? Tava sumida. Quanto tempo a Vaninha tá aí? Eliana, boa noite, gente. Enquanto vocês vão entrando, eu vou fixando aqui o nosso assunto, né? Hoje é um assunto que foi muito pedido, que é o estresse. A gente vai falar sobre estresse. Estresse, galera, estresse. Como a gente pode levar uma vida mais leve, né? E com relação à nutrição e tudo mais. Uma vida leve. Quem quer levar uma vida mais leve aí? Em todos os sentidos. Leveza. Vamos lá, deixa eu tentar fixar aqui só um minutinho, gente. É uma dificuldade fixar esse trenzinho. Uma pessoa que tá apanha na tecnologia, pensa. Sou eu. E aí, gente, tudo bem? Prontos para nossa live em horário diferente hoje, né? Não consegui atender todo mundo, mas eu não sabia que eu tinha paciente às 5 horas da tarde. Então hoje a gente tá um pouquinho mais tarde, né? Não é de costume, mas seja muito bem-vindo, vai ser muito bom, muito interessante essa live. A Jaque tá aí, quem mais que tá aí? Rafa, a Lucy, muito bem-vinda a Vilma, querida, Rafaela. Gente, claro que eu lembro de você, minha linda. Eu lembro de vocês todos. Ótima noite, muito bem-vindos. Quem está animado com esse tema que é divisor de águas na nossa vida? A partir do momento que a gente conseguir entender o processo do estresse, a gente consegue mudar muita coisa. Claro que o ser humano, né, a gente já nasce com algumas inquietações que faz parte do ser humano, vocês vão entender um pouquinho o porquê. E entender esse processo, né? Ah, você é mãe da Babi, que coisa linda! Que demais! Bem-vinda, meu amor! E a gente vai entender o porquê que a gente o porquê que a gente às vezes reage. Olha só, até sua mãe tá aí, que delícia, gente, que bom, todo mundo acompanhando. Bom, quem tá chegando agora, vamos lembrar de mandar esse aviãozinho aí pros amigos, pelo menos 5, 10 amigos, porque esse tema de hoje é assim, se você conseguir captar e praticar, é divisor de águas na nossa vida, tá? Olá, André, tudo bom? Que joia! Finalmente a sua mamãe tá participando da live. Ó, aqui pedalando em casa para melhorar o estresse, curtindo assim rapidinho, que demais. Então não esquece de mandar para pelo menos 5 amigos, 10 amigos, que essa live ela vai trazer muita leveza na sua vida. A gente vai conseguir aqui entender o processo do estresse, como ele funciona, né? E a partir do momento que a gente ganha consciência de como as coisas funcionam, a gente tem um meio de intervir, né? A gente não precisa ficar naquele ciclo mais. Claro que como tudo na nossa vida é um grande processo, né? A Marci, bem-vindo, gente. Como tudo na nossa vida é um grande processo, a mesma coisa é com relação ao estresse e a gente modificar principalmente a nossa parte mental. Mas vocês vão entender que o mental, ele exerce, então, para quem tá aqui a primeira live, vai faltar muita informação, por quê? Porque vocês entenderam, né, que existe uma parte química muito importante para que a gente desenvolva, fabrique neurotransmissores, né? E isso tem muito a ver com a nossa alimentação, tem muito a ver com o nosso sono, isso tem muito a ver com a atividade física. Mas vocês também vão entender que existem muitas coisas que a gente pode fazer que está super relacionado, sabe o que? A forma com que a gente enxerga a vida, a forma com que a gente pensa. E isso faz muita diferença na nossa vida, tá? Então, bom, espero que você já tenha convidado todo mundo que está entrando agora, muito bem-vindo. Nós vamos entrar agora no assunto então, tá? Vamos falar um pouquinho o que é esse bendito estresse. Todo mundo ouve falar de estresse, né? E eu acho interessante que às vezes, quando eu pergunto para um paciente assim, olá, seu Orlando, tudo bem? Eu pergunto assim para o paciente, qual que é o seu nível de estresse de 0 a 10? Vocês podem me responder aí, vocês? Deixa eu ver você que tá aqui, ó. Você que estão entrando. O nível de estresse de 0 a 10. Qual que é o nível de estresse na sua concepção, na sua vida de 0 a 10? Deixa eu esperar um pouquinho a resposta. O Ju entrou. De 0 a 10, eu quero saber qual é o nível de estresse. Ó, a Jaque disse que é 10. Então a pergunta para quem tá entrando agora é... Ah, que linda! 20!
A Érica, 9. A Kelly, 10. Olha, tem alguém que tá zen aí. 5. 8, a Bárbara. Nossa, gente. Vanessa, 10. Galera, como estresse pega fogo. Vocês vão ver. Ó, o seu Orlando, 5. O Raí, 4. Bom, deixa eu falar uma coisa. Vocês podem ir colocando aí a Vaninha, 9, né? Por causa da doença, né, linda? Atrapalha mesmo muito. Mas a gente tem que aprender a lidar. Eu vou dar umas dicas de uns livros pra vocês, várias coisas, tá? Então vamos lá. Ó, primeira coisa que eu quero contar pra vocês é um pouquinho até da minha experiência pessoal, né? Eu sou uma pessoa que preciso tomar muito cuidado com relação ao estresse, porque as pessoas que gostam das coisas certas, as pessoas que são mais assim perfeccionistas, elas acabam sendo mais estressadas do que aquelas que levam a vida mais numa boa, né? Mas o processo do estresse no nosso organismo, ele é um processo natural e é um processo de sobrevivência, tá? Então eu preciso entender que se não fosse o estresse, nós não estaríamos aqui como humanos. Por quê? Porque é o estresse que avisa, por exemplo, gosto muito de usar esse exemplo do Marcelo, que é um psicólogo, ele fala, cara, e se a gente não tivesse um pouco de estresse e ansiedade, na hora que o nosso carro estivesse acabando a gasolina, a gente não ia lá encher o tanque, não ia ter aquela apreensão, puxa, eu vou ficar na estrada parado com o carro. Então, os níveis de estresse normal no organismo, todo o disparo fisiológico do estresse, ele foi feito para sobrevivência, tá? Tanto é que, então, vamos colocar lá do homem mais primitivo, que ele tinha que caçar e ele tinha que ir atrás dos bichos e tudo mais. Todos os disparos químicos, por exemplo, quando ele via um bicho, são modificações fisiológicas, vocês vão entender um pouquinho hoje, né? Pra com que ele tivesse força pra sair correndo. Sabe que no momento de susto, vocês já viram isso uma vez? Um cachorro, um Doberman, catou um papagaio que era nosso, há muitos anos atrás, isso aí, acho que tem mais de 30 anos, e a minha mãe, com toda a força do mundo, foi lá, abriu a boca do cachorro e arrancou o papagaio de lá. O que faz a gente ter essa força, essa garra, no momento, assim, uma inteligência, pra num momento de super estresse agudo, a gente, agir, tá? Então, esse mecanismo, ele é dado por um disparo, tá? Então a gente tem os disparos externos, certo? Você vê um perigo, você vê um risco, você vê uma situação de medo, você vê uma situação de que a sua vida tá em risco, e aí o cortisol começa a ser fabricado pela adrenal e começa a ter um disparo desses neurotransmissores. Tudo bem? Pra nossa sobrevivência, até aqui, beleza? Então assim, não vamos reclamar do estresse, tá, gente? Porque o estresse faz parte da vida. Porém, contudo, entretanto, deixa eu dizer algo pra você. Esse estresse, ele foi feito para ser algo esporádico, né? Então, assim, eu tive um susto, meu carro foi roubado, um assalto ou algo, né? Algo que foi feito ali para aquele momento eu poder agir dentro de uma situação de risco verdadeiro, tá? Oiê, tudo bem, Lê? Gente, muito bem-vindo, Cleito. Então, assim, esse mecanismo, ele foi feito pra com que a gente... É igual a mesma história que eu falei ontem. Lembra? Quem tava aqui na live de ontem vai lembrar. Eu disse assim, olha, o sistema imunológico, ele foi feito pra agir quando tivesse invasor, né? Quando tem um vírus, uma bactéria, ele não foi feito pra ficar agindo com comida como a gente fica fazendo hoje. E com relação ao estresse, é exatamente a mesma coisa. Nós não fomos feitos pra viver com disparos estressantes. Por quê? Esse mecanismo é um mecanismo pra gente agir na hora, pra gente ter uma inteligência no momento de risco de fuga. Então, o nosso corpo, ele tem duas formas de agir. Ele tem o efeito, ele tem essa questão do medo, né? E ele tem essa questão também de reprodução. Então, cada vez que você aciona o seu cortisol, o que o cortisol faz, tá? Ele, no momento agudo, ele diminui a questão de dor. Vocês podem ver que os corticoides, por exemplo, eles tiram as dores, né? Ele tem efeito até anti-inflamatório. Então, assim, ele tira a dor, mas ele faz com que, se você estiver numa situação de risco, o seu corpo, prestem atenção, mulheres, ele vai entrar num modo de defesa. O que é um modo de defesa? Ele vai tentar se livrar de tudo aquilo que é inútil ou gasta energia para ele, tá? Então a primeira coisa que ele vai fazer é tentar se livrar da sua massa muscular. Cortisol e massa magra não combinam, tá?
Pra quem não sabe, massa magra é músculo, então pra você que tá querendo ficar mais durinha, pra homens que estão querendo ficar mais fortes, se você tiver com seus níveis de cortisol descontrolados, vai ser mais difícil de você ganhar ou até manter a sua massa muscular, tá? O que mais ocasiona isso? Então imagina que esse estresse começa a ser diário. Eu começo a ler na minha vida, todo ao meu redor, eu começo a enxergar de uma forma difícil. Acho tudo difícil. Então, por exemplo, na crise agora, tem muita gente que tá muito mal, que tá com nível de estresse e ansiedade muito lá em cima. Tudo isso é o que o seu cérebro, presta atenção nisso, gente, é o que o seu cérebro está traduzindo, ele está enxergando uma situação e ele está traduzindo como risco. Por quê? Porque pode ser que eu pegue a doença, pode ser que eu fique sem emprego, pode ser que a minha empresa feche, pode ser... E agora, o que vai ser do mundo? O mundo vai acabar e tudo mais. E eu tô vendo naquele país. Então, tudo isso vai criando o quê? Vai gerando disparos químicos no nosso organismo e adaptações fisiológicas relacionadas a isso, certo? E eu não tô falando só de agora, porque estresse é algo que eu trato no consultório há muito tempo. Há muito tempo. Por quê? Eu brinco, eu falo que 80% dos pacientes hoje sofrem de estresse. Às vezes sem saber. Porque quando eu pego um exame de sangue, que eu vejo lá os hormônios que a adrenal produz, ou eles muitas vezes estão em excesso, se for naquela fase, mas que a pessoa ainda tem cortisol pra caramba pra gastar, né? Só que chega uma hora que ela gastou tanta adrenal, que é o órgão que produz que produz o cortisol, ela usou tanto, deu tanto disparo de coisa ruim, é tanta preocupação, é tanta coisa negativa nessa mente... E por tanto tempo, né? Ou, por exemplo, pessoas que sofreram perdas muito importantes, ou pessoas que sofreram abusos, enfim, coisas mais graves. A gente sabe que a adrenal dessas pessoas, que é a glândulazinha que produz esses hormônios, tem estudo mostrando que é encolhida, né? Que é encolhida. Olha, pra você ter uma noção. E aí, sem essa adrenal funcionar no ritmo circadiano, porque qual que é o ritmo do cortisol normal? Vamos pensar no ser humano, aqui na Terra, de uma forma mais original, para aquilo que ele foi criado para fazer. Então, assim, vamos pensar na natureza e vamos pensar no que o homem era para fazer. Então, o homem era para reproduzir, né? Para fazer filhinhos. E ele era para cuidar das plantações, das vegetações, correr atrás dos bichos, dar nome para os bichos e tudo mais, aquela coisa linda de fazenda, né? Era assim. Aí o que acontece? A gente virou uma vida urbana, né? Que tudo já tem nome, tem telefone. Hoje a gente recebe, por exemplo, informação em um único dia de um mês que a gente recebia antes, né? Então a gente tem muitos disparos no mesmo dia com relação a vários tipos de informação e emoção. Então, rede social, vou dar um exemplo. Tem muita coisa boa em rede social. Por exemplo, você tá aqui numa live onde você vai ter a oportunidade de aprender muitas coisas. Até o final dela você vai aprender muitas coisas que vão aprender a trabalhar a sua mente, alimentos que vão ajudar a acalmar e tudo mais, tá? Que vai ajudar na melhora do estresse. Então, uma coisa muito boa, muito útil pra sua vida. Eu tenho recebido mensagem assim teve uma moça que escreveu, que ela não tá aqui hoje, que ela não pode acompanhar esse horário, ela falou: Karen, eu tava tão desanimada, mas depois das suas lives ela me mostrou os pratos que ela tá comendo, que tá andando de bicicleta, que tá fazendo não sei o quê. Então é algo muito bom da rede social, certo? Porém, contudo, entretanto, existem coisas, a forma com que eu olho. Então, tem gente que começa a se comparar muito. Então, vamos supor que você tá lá nas suas faixas dos 40 e pouco. Eu vou contar até uma experiência, né? Que você tá lá de uma paciente que chegou aqui pra mim um dia, né? E assim, ela contou pra mim que ela tava muito chateada, porque ela via todas as mulheres da idade dela. Olha, presta atenção. Porque, doutora, todas as mulheres da minha idade, né, com 40 anos, já são bem-sucedidas profissionalmente. E elas têm, ou trabalham na empresa, ou têm um emprego e tudo mais. E eu fiquei só em casa aqui com meu filho e tudo mais. Aquilo era pra ela. E tudo bem, tá? Não estou achando que isso é menos ou mais. Eu tô dando um exemplo, tá bom? Me entendam bem. E aí, ela dizia que assim, que ela tinha que ficar... Aí, por coincidência, eu tinha recebido na mesma manhã... Prestem atenção, na mesma manhã, uma mulher que sentou na minha cadeira e que disse assim: doutora, tô muito triste, porque eu tenho que trabalhar muito, eu tô muito cansada, é muita responsabilidade, olha, na empresa aconteceu isso, aquilo, eu não tenho tempo pra ficar com os meus filhos, e porque isso, porque aquilo. Então assim, olha só,
Quando a gente olha para uma rede social, às vezes a gente olha a vida da pessoa aqui, né? Vocês estão me olhando aqui, a gente faz post de mim treinando e brincando com o João e sempre falando coisas positivas. Por quê? Eu vou colocar post aqui eu chorando, né? Eu vou colocar post aqui quando eu não tô legal. Eu vou falar aqui, puxa, gente, às vezes eu até comento, né? Hoje me deu uma choradeira. E faz parte, ser humano. É ser humano, eu tô de TPM, tá? Pra quem não sabe. Contar pra vocês que estão aqui, né? Isso deixa a gente muito mais sensível mesmo. Então, assim, a leitura com que a gente faz da vida, a leitura com que a gente faz do momento, as comparações, por exemplo, né? Elas podem nos levar a um lugar muito difícil de sair. Por quê? Porque a gente acha que tá todo mundo bem, feliz, realizado, com o corpo perfeito, que as pessoas não têm problema. A gente tá vendo uma pontinha do iceberg ali, ó, aqui nas redes sociais, né? E vocês podem ver. Então, isso seria o quê? Algo que eu preciso aprender. Então, vocês vão aprender algumas coisas hoje que é pra colocar em prática e parar com essa baboseira, entendeu? De achar que só, né? O que foi? Alimentação na TPM é um bom tema. A gente pode falar assim, tá? Podemos falar. Então, assim, olha só, gente, olha só como que faz. A pessoa olha pra vida de uma e acha perfeita, e a outra olha pra vida da outra e acha perfeita. E aí aquele sentimento, porque pensa nessa palavra que é um sentimento, tá? É um sentimento que eu tenho muitas vezes de não conquistar as coisas, de não conseguir as coisas, e aí eu vou me sentindo cada vez mais derrotada, cada vez mais fracassada, e porque fulano, porque ciclano, e porque tudo mais. E aí aquele disparo, que vocês acham que isso faz? Ai, Eunice, linda, maravilhosa, essa minha paciente Santa Isabel, minha querida, você é um grande exemplo pra mim, um grande exemplo de mulher positiva pra frente e tudo mais. Então, olha só, gente, presta atenção nos exemplos que eu dei, tá? Por quê? Porque sabe qual é o problema? Ó, isso aqui é a lente. Qual é a lente que eu tô usando pra traduzir aquele momento, tá? Mas por que isso acontece? Por que é muito mais fácil eu ser uma pessoa que tem os sentimentos negativos? Olha só, porque a gente não... As coisas negativas na gente, a gente não precisa treinar, vocês já repararam nisso, né? Não precisamos, ela já vem. Por quê? Deixa eu explicar uma coisa pra vocês. O nosso cérebro, ele foi treinado pra te manter vivo, tá? E é por isso que estamos aqui, como eu falei. Então pensa só. Tem uma explicação sobre isso na psicologia, não sei se é exatamente isso, mas faz muito sentido. Que o homem, quando ele era muito tranquilo, lá naquele ambiente selvagem, que tinha bichos e tudo mais, imagina o homem que era zen. Aí ele olhava para uma florzinha e falava, nossa, que florzinha linda, eu acho que eu vou dar o nome nome dessa flor aqui de Margarida. Tô dando um exemplo. Aí ele tava lá olhando pra flor, de repente vinha um leão lá, pegava ele. Então, assim, os atentos que ficavam olhando, poxa, deixa eu olhar aqui essa florzinha, mas deixa eu ver se não tem um leão, um urso aqui querendo me pegar e tudo mais. Sobreviviam. E aí o nosso cérebro, como ele foi feito para sobrevivência, ele é muito antenado nos riscos, nos perigos. Porque a gente quer... Tudo que um ser humano veio para fazer na Terra é viver, né? E essa mensagem, anota essa frase aqui, ó. Tudo que um ser humano veio fazer na Terra é viver. E o que é viver? É diferente de sobreviver. Por quê? Dá uma olhada. É que agora é noite, mas você pode ver a lua, tá? Mas se você tá próximo do mar, se você consegue enxergar a natureza, se você consegue ver bichinhos, se você consegue ver variedade... Gente, o mundo, a criação, foi feito para nós. Você já parou pra pensar? Independente da sua religião, independente daquilo que você acredita. Tudo isso foi feito antes da gente nascer. Tudo isso já estava aqui pronto pra gente, né? A gente pode vasculhar uma terra, plantar uma sementinha, que a gente nunca criou uma sementinha, né? Aí foi lá, rega, cuida, e aquilo lá cresce, igual eu tava vendo lá meus limões, lá o pessoal me falando do meu limão, né? Então, a gente foi feito pra viver. Só que tem gente que só sobrevive. Tem gente que só sobrevive. O que é sobreviver? É tentar não morrer. Né? Ah, eu tento não morrer, Karen. Por que você não quer morrer? Sua vida é tão horror. Deus me livre, né, gente? Não é assim que a gente tem que pensar. Mas tem gente que já tá morto vivo.
A gente não vive mais. E tudo isso vai criando doenças, tá? Tudo isso vai te engordar. Por quê? Porque um cortisol em excesso ele vai querer armazenar a sua gordura, ele vai diminuir sua massa muscular. Ele crônico tem um impacto nos nossos neurônios, ele diminui a nossa função cerebral. Ele crônico, não estou falando do agudo. O que é o crônico? Todo dia o mesmo problema. Todo dia o meu marido vai lá, gente, é um exemplo, meu marido não faz isso, tá? Mas vai lá e faz xixi na privada, na tampa da privada. E aquilo lá me deixa emputecida, fico brava, brigo com o marido, brigo com o filho, que não sei o que, né? Disparo toda hora de estresse. Isso aqui é um problema mesmo, gente, que eu tenho que resolver ali. Aquilo ali tá acabando com a sua vida, tá acabando com a sua adrenal, tá diminuindo sua serotonina, tá te deixando infeliz, estressada. E aquilo não vai matar ninguém e ele não vai mudar, né? A boa notícia é que ele não vai mudar. Né? Ele não vai mudar. E aí, eu continuo estressada. E aquele xixi, além de me incomodar, vai me deixar gorda, entendeu? Vai me deixar gorda, vai diminuir o meu sistema imunológico. Se tem uma coisa que diminui, ontem a gente estava falando sobre isso, né? Sistema imunológico é pacientes que vivem num nível de estresse muito grande, tá? Que bom, Gi, obrigada, bem-vinda. Então, olha só. Então, quando a gente começa a parar para refletir, o cortisol é doido, meu cortisol é doido. Cortisol de mulher é mais doido, tá, gente? Porque a gente sofre essas alterações hormonais que mexem pra caramba com o nosso emocional, tá bom? Eu vou falar um pouquinho disso mais adiante. Então, olha só. Montanha-russa. Eu vou dar um exemplo de como isso é real, tá? Montanha-russa. Prazer ou tortura? Pode me escrever aí. Prazer ou tortura? Quem tem prazer em montanha-russa? Gente, me botar uma montanha-russa é pedir pra eu morrer. Eu não suporto, né? Eu não suporto. Ninguém quer escrever ou demora pra chegar a mensagem? Tortura. Me disse que é tortura. Tortura, ó. Muita gente dizendo que é tortura. Tortura. Alguém é prazer, gente? Quem gosta? Prazer, a Tati. Tortura pra Vilma. Prazer. O mesmo... Olha só, gente, é a mesma coisa. A montanha-russa mudou? Olha lá, todo mundo, tortura, é mais tortura, gente, eu não sei como esses parques sobrevivem com a gente, com a galera dessa live aqui, ninguém vai abrir parque, entendeu? Mas tem uma galerinha que ama. Tá, o mesmo elemento montanha-russa pra um é delírio, meu Deus do céu, pego aquela fila de 10 horas e fico lá pra rodar 10 vezes minha cabeça e tudo mais, né? Tem gente que pula paraquedas e tudo mais. Agora, olha só. Oh, prazer, tortura, que joia. Agora, para umas pessoas é pânico. Pelo amor de Deus, esse negócio não dá pra mim. Leitura, tá? Eu vou pedir uma tarefa de casa pra vocês colocarem algumas coisas que pra vocês, né? Porque a gente às vezes não pra pensar, mas coisas que muitas vezes da rotina, você tem medo do quê, né? O que você pode pensar que pode acontecer na sua vida, que pode interferir na sua vida? E aí a gente começa a pensar no seguinte, tá, mas isso aqui, Karen, acontecer comigo? Isso aqui, gente, e se, né? Não acontece, pode ser que não aconteça. Se acontecer, você vai ter que pensar em algumas soluções na hora. E sempre as soluções aparecem, então a gente não pode pensar. Agora, assim, claro, não é uma irresponsabilidade, né? É como eu falei, se você tem algum sinal, né, você precisa parar para prestar atenção no que aquele sinal tá te falando. Só que muitas vezes a gente cria o problema, tá? A gente cria ele aqui, ó, na nossa mente inconsciente, tá? Então, esse assunto tem muitas coisas. Um livro que eu gosto muito para vocês entenderem um pouquinho desse processo mental é um livro de business, inclusive, que chama Atitude Mental Positiva, do Napoleão Hill. Esse cara, para quem não conhece ele passou 20 anos estudando a mente das pessoas que eram bem-sucedidas na época dele. É um livro de 1800 e pouco, mas ele tá traduzido numa linguagem bem bacana. E aí, ele começou a perceber que as pessoas que tinham sucesso na vida eram pessoas que tinham 18, dos 18 hábitos lá que ele escreve, 16, acho que são 16 leis, né? E é muito impressionante, porque essas pessoas que eram bem-sucedidas, como que elas viam? Por exemplo, ao invés de eu chegar, imagina o problema do coronavírus, né? Essas mentes brilhantes dos caras que criavam mega negócios, que tinham uma vida pra lá de 10, saúde e tudo mais,
eles enxergavam assim, nossa, o que que eu posso, qual é a solução, ou qual é a vantagem, ou qual é a coisa boa que eu posso fazer, né, para aproveitar essa fase. Então, por exemplo, teve pacientes meus que falaram, Karen, pra mim tá sendo muito bom, porque agora eu tenho tempo de comer direito, tô fazendo minha comida, tô ficando com meus filhos, tá sendo tão legal. Tem gente que não, pelo amor de Deus. Então, assim, leitura, tá? Então a gente tem que aprender a lidar muito melhor com o estresse. O estresse crônico, só pra gente resumir para as perguntas, tá? Ele vai aumentar sua fome, seu apetite, ele vai aumentar sua vontade de doce, de açúcar, tá? Ele vai diminuir a qualidade do seu sono, se não te deixar com insônia. Ele vai deixar você cansado, e se você não cuidar, você pode entrar no que a gente chama de síndrome de burnout, que chega uma hora que a sua adrenal tá tão exausta, que ela já deu tanto sinal pra você mudar de vida, tipo, ou diminuir o trabalho, vai fazer uma atividade física, vai buscar um lazer, vai viver, né? Vai viver. Não, trabalho, preocupação, chega uma hora que você não tem mais energia. Aí você não tem vontade de fazer mais nada. Aquilo que você gostava, você passa, não sei mais nem que eu gosto. Quando você chega nesse estágio, muitas pessoas começam a procurar os médicos e tem um diagnóstico de depressão, que não é depressão, porque depressão deveria ser caracterizada pela eficiência de serotonina. Isso é uma fadiga na adrenal, tá? A gente chama, é uma fadiga nesse eixo. E aí, o que acontece? Por que eu não tenho energia? Porque ele já te deu tanto sinal para você parar e você não parou. Cara, então o que eu vou fazer, né? A resposta é, o que eu vou fazer, né? E é isso que eu quero falar para você, o que a gente pode fazer. A primeira coisa é cuidar da dieta. Por quê? Porque essa glândulazinha, ela precisa de alguns nutrientes para funcionar de forma boa. Inclusive sal, tá? Inclusive sal, né? O que ela falou em relação à fome? Gi, se o estresse crônico, não tô falando do agudo, tá? É diferente de uma crise de ansiedade, mesmo ali aguda, que pode bloquear a fome. Mas a maior parte das pessoas, a maioria, sente mais fome, tá? Cansaço físico e mental, sim, um esgotamento, tá? Por isso que chama burnout, tipo, esgotou todas as fontes. A pessoa não quer mais ver ninguém muitas vezes, quer ficar só em casa vendo TV e olha lá. Tá? E aí precisa cuidar disso, precisa dar. Quem sofre de estresse crônico precisa de tanta vitamina C quanto um fumante, né? Então, a gente precisa entender que o estressado crônico, ele precisa de mais antioxidantes, tá? Antioxidantes. Onde você encontra as fontes de antioxidantes? Você encontra no cacau, olha que legal. Cacau é uma ótima fonte de antioxidantes. A banana é uma ótima fonte de triptofano, que aumenta então a sensação de prazer. Existem algumas plantas adaptógenas, igual eu falei da plantinha Tulsi, né? Que é um chá que você pode comprar, você pode colocar aí no Google erva Tulsi, já falei dela aqui, que diminui inclusive compulsão alimentar, porque ele vai regulando esse eixo. Porque como começa da fome, aumentar a fome e desejo por energia, a forma de energia rápida muitas vezes é o açúcar, né? E a farinha e os carboidratos, né? Então, olha só. Gente, o Ju me lembrando aqui. Manda o foguetinho, chama a galera que a gente vai entrar nas dúvidas, tá? Então, olha assim, gente, é muito, muito, muito importante a gente entender o que faz a gente... Então, Karen, estou com insônia, o que eu vou fazer? Então, eu vou parar, por quê? Se você não dormir, no momento que você dorme, o seu cortisol baixa, é o efeito fisiológico dele, tá? Isso aí. Tulsi. É isso aqui, ó, vou escrever. Tulsi. Tá? Aí. Bom, e aí você precisa dormir. Então a gente tem que usar estratégias de melhora de sono, porque um sono reparador vai ajudar muito. Então assim, quem não dorme, precisa praticar atividade física que vai ajudar o sono, né? Precisa diminuir a quantidade de cafeína que toma no dia a dia. Então chá, base de cafeína, café, estimulantes, tudo mais, tá? Precisa fazer higiene do sono, como expliquei ontem, tá? Algumas pessoas, técnica de meditação também ajuda muito no controle, porque a respiração, quando você respira lento, ó, quando você começa a respirar de forma lenta, você tá dando um sinal pro seu sistema que tá tudo bem. Olha que legal, gente, sabiam disso? Então as técnicas de respiração, como mindfulness e tudo mais, ajuda muito a diminuir esse estímulo interno, tá? Algumas ervas, por exemplo, que vocês podem usar para quem tem insônia, então chá de melissa, chá de camomila,
As ervas cidreira à noite, tá? É muito bom. Tirar os estimulantes como cafeína. De manhã, o que você pode fazer? Então, existe a maca peruana que você pode usar, que é que você compra em loja de produto natural, que é muito legal para adrenal. Tem a ródia, que é a rodiola, que vocês também podem comprar, tem em farmácia. Rodiola é maravilhosa para adaptação da adrenal, tá? Então, são coisas práticas que vocês podem fazer no dia a dia, tá bom? Eu acho que vai ter muita pergunta relacionada, então vamos lá. Se vocês quiserem já ir perguntando, tá bom, gente? Hoje esqueci de pegar. Então vamos lá. Estresse pode ser genético? A pessoa... Olha, pode ser, claro, porque se você vive num ambiente que tudo na vida da pessoa está gerando em torno de estresse, a pessoa vai aprender daquela maneira também, tá? E tem uma questão muito importante que a gente não pode esquecer, Vaninha, é que, por exemplo, eu dei um exemplo da rodiola, é isso mesmo. Eu dei um exemplo da sensibilidade ao glúten e uma relação, por exemplo, com transtornos de hiperatividade, ansiedade, déficit de atenção, transtorno bipolar, depressão. Por quê? Por causa da parte química intestinal. Lembram disso? Então, muitas vezes, a família toda tem essa intolerância também e consome muita farinha de trigo e muito açúcar. Tá? Isso vai influenciar demais, porque você aumenta muito o processo inflamatório. Então, gente, tudo que a gente terminar na vida de falar, vai ter que falar, olha, vai ter que diminuir açúcar. Tem que aumentar a atividade física, tá? Se você não se sente feliz e apto para isso, busque ajuda profissional. Acho que um nutricionista que tem aí uma formação parecida com a minha pode te ajudar muito. Por quê? Porque vai ter que melhorar a dieta, tem que melhorar a suplementação de complexo B, tem que melhorar a vitamina C, tem que melhorar magnésio, tem que melhorar zinco. No estressado tudo é pobre. A maioria dos pacientes estão vindo com a vitamina C lá embaixo. Mas doutora, eu tomo suco, eu faço... Mas querido, a quantidade que o seu corpo está consumindo é muito grande, né? Então vamos rever isso aí, que coisas que a gente pode fazer no nosso dia a dia. Tem um curso que eu dei aqui no consultório, que é gestão do tempo. Não sei se vocês conhecem. Patrícia, eu sempre deixo pra gravar, mas tem hora que não dá certo, tá bom? Então, assim, tem um curso que eu já dei aqui pros meus pacientes, que eles amaram de paixão, né? Por favor, gente, chama esses amigos aí, manda essas setinhas. Ontem a gente quase chegou em 100 pessoas, hein? Ah, e detalhe, é que o Thiago não tá aí da produção. Ele falou que quando chegarmos em 100 pessoas na live, ele vai liberar as lives lá no grupo do Telegram. Tá? Então vamos convidar os amigos, viu? Então, você participou, né, Silmara? Aquela aula de gestão do tempo, para quem aplica, é maravilhosa para diminuição do estresse. Então, um processo de autoconhecimento é muito importante. Por quê? Porque a gente percebe que a gente está gastando energia no lugar errado. Thiago, o Thiago tá aí, não tinha te visto. Ótima noite, querido. Thiago, não é que quando a gente chegar a 100 pessoas você vai conseguir liberar as lives lá no grupo? Vai ser no grupo do Telegram, Thiago? Então, vamos lá. Calma, gente. Pacientes, olha, teve paciente minha ontem que saiu comprando tudo que eu falei na live. Eu falei, gente, tudo tem seu momento. Então, vocês que estão sendo orientados por mim individualmente, fiquem em paz, tá? Vocês podem usar as dicas de uma forma mais natural. Usar, por exemplo, limão. Se eu não coloquei na prescrição, provavelmente é porque a gente tem outras prioridades nesse momento, tá bom? Mas a vitamina C, vocês podem usar de fonte ou natural mesmo de limão, do suco de limão, que é o que eu mais gosto, né? Ah, então vai ser, quando a gente chegar em 100 pessoas, a gente vai começar a liberar as lives lá no grupo do Telegram, gente. Eu vou convidar a amiga. Isso é coisa do Thiago, hein? Não é minha, não. Ele que tá com as lives na mão, tá? Então, olha só, gente. Até me perdi aqui onde eu tava falando. Aqui, ó. Então, olha só. Não tem como a gente desvincular uma coisa da outra, tá? A alimentação, né? De todo esse outro contexto. Tudo bem? Certo? Então, pode ser genético e pode ser ambiental. Ele tem as duas formas. Ele pode estar lá no seu intestino, tá? Porque esses pacientes que consomem glúten não é para consumir, quando para de comer, e as duas coisas juntas, o açúcar e o glúten, 15 dias depois, você vai falar, meu Deus. Tanto é que paciente autista, gente, pega essa, tá? Paciente que é autista. Eu tinha uma amiga que era autista e ela foi numa especialista lá no sul, ela era daqui, na região e tal. O filhinho dela tinha 2 anos.
Ela foi numa consulta com uma nutricionista especialista, ela tirou o leite, tirou o glúten do menino, foi a primeira vez que o menino dormiu, pra vocês terem ideia como que isso é importante, tá? A alimentação, tá bom? Então tem as duas coisas, tá? Eu tava falando da gestão do tempo. É importante a gente gerir melhor o nosso tempo, aquilo que a gente gasta, né? Vamos lá. Só a alimentação já pode ajudar ou é necessária a suplementação? A alimentação, ela sempre vai ser o pilar mais forte, tá? Sempre vai ser o pilar mais forte. Porém, a suplementação ajuda demais, tá? No meu caso, por exemplo, por causa da minha personalidade, eu não posso ficar sem os meus manipulados de adrenal. Não posso, tá? Eu já quase pifei por causa disso, porque eu sou muito acelerada mesmo, tá? Eu como bem, eu pratico atividade física. Agora, eu tô tentando entrar um pouco nessa... de tentar... Tá travando pra vocês todos ou é só pra Patrícia? Eu tô tentando harmonizar um pouco com respiração, mas eu vou dizer, pra mim já é mais difícil. Então, eu preciso dos adaptógenos, tá? Porque quando a gente tem, por exemplo, uma adrenal que tá sarrafando lá o cortisol, a gente vai ter diminuição da testosterona também. E vai interferir também na libido, que vai interferir na magreza. Então, você vai queimar menos gordura, vai ter menos vontade de fazer, enfim, pela diminuição da libido, né? E aí, isso pode prejudicar, inclusive, relacionamentos. Eu já tive casos de pacientes, gente, que tinha sido uma paciente minha, ela tinha sido mandada pra... Ela passou em 3 psicólogos, porque a médica falava assim que ela não gostava do marido, que ela não tinha libido. E o problema dela era hormonal, ela não tinha hormônios, né? Por quê? Porque ela... Tá travando também? Para algumas pessoas, acho que a internet de vocês aqui parece que tá ótimo, viu, gente? Pareço calma? Sou calma nada, sou acelerada, diferença é estressada. Essa aceleração de querer fazer tudo de uma vez, de querer fazer 10 coisas, de querer estar com o filho, eu quero estar com meu filho, eu quero estar ali, eu quero estar aqui, eu quero estar aqui, minha cabeça não para, né? Isso é um perfil, é o meu perfil. É muito criativa e toda hora eu tenho uma ideia, e aí eu quero colocar aquela ideia em prática, e aí a minha equipe fica louca comigo. Ó, gente, eu vou fazer um e-book pra galera, ó, se chegar em 100 a gente vai fazer isso, aquilo, outro, da noite pro dia, assim, a gente cria... Ó, na semana retrasada, a gente começou com uma live aqui. Vamos fazer uma série de 10? Vamos. Mas semana que vem, gente, vocês não percam, tá? Vai ser a maratona de perda de peso. Então essas coisas exigem o quê? Ação, né? E tudo mais. E assim, é um prazer pra mim, mas isso também desgasta a adrenal, olha só, né? Porque existem também preocupações e tudo mais. Então eu não fico sem os meus adaptógenos, tá? Não fico sem vitamina D, não fico sem ashwagandha, rhodiola, que são plantas que ajudam muito. E às vezes, presta atenção, tem pacientes que, por exemplo, peguei um paciente uma vez de 75 anos, que ele tava tomando antidepressivo, e ele não tinha problema de depressão, ele não tinha mais a produção do próprio cortisol. É como se ele ficasse um diabético da adrenal. E aí acabou com ele, não tinha mais energia, não tinha mais pra nada, né? E aí ele procurou um médico que trabalhava nessa linha da nutrição, da medicina chinesa, e ele deu o hormônio pra ele passar na pele e ele deixou o antidepressivo, por exemplo, tá? Cada caso é um caso, precisa avaliar cada um, tá bom, gente? Minha linda, o valor, eu gosto muito, viu, Andréia, de dosar o cortisol na saliva, tá? Então, ele de manhã na saliva, ele tem que estar mais próximo do limite superior ali, porque a gente sabe que a adrenal tá funcionando bem. Quando ele tá muito baixo, eu sei que eu já sofri muitos anos e eu não tô conseguindo produzir esse hormônio de uma forma adequada, e é onde vem o cansaço. É onde eu começo a trocar. Eu começo a ter insônia e aí eu acordo sem energia. Entende? A importância, né? Só de respirar emagreça, Gisele? Ai, Gi, a gente precisa fazer uma live de ganho de massa. Por que fumante precisa de vitamina C? Pela alta produção de radicais livres que eles fumam. O cigarro, uma poluição para o corpo, né? E isso, ele produz o que a gente chama de radicais livres. O que são radicais livres? É algo que enferruja as nossas células, para vocês terem uma ideia. Enferruja. Então, como a vitamina C é um antioxidante, é como se não permitisse que aquilo ficasse um ferrugem. Entende? Tá? A maca peruana não, é um pozinho que vocês colocam no shake. Eu não esqueci do nosso super shake, hein? Quem tava aqui ontem? Eu não esqueci, tá? Certo? Todas as dúvidas mandam pra mim na caixinha, tá? Triptofano antes de dormir pro sono e ansiedade é bom, é maravilhoso. Quem não tem triptofano
para consumir não produz a melatonina. Primeiro você tem que ter o triptofano, ele vira 5-hidroxitriptofano, depois ele vira melatonina, tá? Então quem não tem uma quantidade de triptofano ok, muitas vezes precisa suplementar. E não é legal suplementar o próprio triptofano, porque tem gente que não consegue converter em 5-hidroxitriptofano, tá? Eu vou fazer o shake com vocês. Que tal amanhã a gente fazer esse shake? A gente pode fazer o shake amanhã, gente. Depois vocês vão escolher o que a gente vai falar amanhã. Como dormir bem quando o filho pode ter convulsão? Querendo ou não, estou em alerta sempre. Linda, nesse caso você precisa buscar terapia, tá? Precisa buscar terapia. Por quê? Porque você vai precisar trabalhar o seu emocional. Não tem jeito. Aí é um caso que eu falo que é de risco verdadeiro, entendeu? Por quê? Porque o seu filho pode ter convulsão e pode morrer, né? Agora, tem gente que, o que acontece? Fica se preocupando se o filho vai morrer e o filho tá com saúde, então não vai adiantar nada você ficar lá acordado, né? Gente, já vou ler os comentários, tá? Vamos lá. Maca peruana, você indica em cápsulas ou pó pode ser usado como? Eu prefiro em pó, tá? Por quê? Porque a própria cápsulazinha, sabe, assim, o plastiquinho, ele pode ser tóxico também se você consumir muito, tá? Então é uma coisa que não tem um sabor ruim, mas enfim, tem gente que toma em cápsula também, é a sua preferência, tá bom? Ambientes de trabalho com alto nível diário de cortisol, como lidar com a alimentação? A gente falou muito sobre isso ontem, tá? Então olha só, sempre é uma escolha na nossa vida. É sempre uma escolha, tá? Ou você vai escolher uma alimentação equilibrada que vai te ajudar com tudo isso, ou você vai descontar tudo em farinha e massa e açúcar, tá? Então a primeira coisa é organização e planejamento, porque quem tem um trabalho muito estressado às vezes não tem tempo, né, de comer. Inclusive o shake que a gente vai ensinar é um shake que já tem um monte de nutriente, né? Um monte. Que você pode levar para o trabalho, ele fica 12 horas lá numa garrafa térmica, enfim, tá? Então precisa ter tudo que uma alimentação equilibrada tem, tá? Tudo que eu acabei de falar tá relacionado a isso, tá bom? O que eu digo de desbiose? O que eu digo de desbiose, gente? O que eu digo? Quem que tá aqui me seguindo ontem? Ontem a gente falou muito de desbiose, né, Vilma? Desbiose é aquele desequilíbrio na microbiota intestinal, quando a gente tem muito mais bactérias ruins do que bactérias boas dentro do intestino, né? E aí o que acontece? Essas bactérias começam a querer comer açúcar, mais carboidratos refinados, e a gente começa a ter um desequilíbrio nessa microbiota, que por consequência, o que vai acontecer? A gente vai ter muito mais compulsão alimentar, muito mais ansiedade, muito mais aceleramento, muito menos sono de qualidade, né? Enfim, vem uma compulsão, muitas vezes acompanhada até mesmo de um processo de depressão, enfim, é uma série de coisas. Vai baixar o sistema imunológico, né? Quero o quê? Esse abraço, esse braço todo sarado. Oi, gente, as coisas que vocês veem. Vamos treinar comigo 1h da manhã? Hã? Que tal? Teve um amigo meu que falou assim, ai, Karen, que inveja, não sei o que. Eu falei, você tem inveja, mas você não treina. Não vai lá. Ontem eu fui treinar 1h da manhã. Eu não recomendo, tá, gente? Isso é péssimo. Não façam isso, tá? Vamos lá. Usei corticoide a gravidez toda e fiquei super inchada e não consegui... Isso, giola? Giola. Minha querida, isso é muito comum, tá? Eu pego muita criança que tinha muito processo alérgico na infância e que tomou muito corticoide e que alterou muito o sistema e eles ficam com uma predominância estrogênica, tá? Isso é muito comum. O que acontece? Você precisa fazer um protocolo de desintoxicação, tá? Para o seu corpo conseguir eliminar isso. E não é tão simples, né? Muitas vezes a gente precisa combinar várias coisas, ver exames de sangue e tal. Mas aí, no seu caso, a exigência de uma nutrição mais bem balanceada. Hoje, eu coloquei lá no meus stories, depois você olha, a clorela. Clorela e espirulina você pode tomar direto, você pode tomar tintura de coentro, tá? Que ajuda a estimular a eliminação desses fármacos. Tem algumas homeopatias também que a gente faz para auxiliar, e sempre uma alimentação mais saudável, vendo quais hormônios que isso pode ter alterado, viu? Procure ajuda profissional, que é bem difícil mesmo,
emagrecer mais, tá? Vamos ver. Karen, ansiedade também emagrece? Ansiedade também emagrece. Umas pessoas engordam, outras perdem peso, tá? É muito individual de cada um. Certo, gente? Deixa eu ver se tem alguns comentários. A gente tá terminando já as dúvidas. Vamos ver aqui. Receitinha do shake eu vou dar. Quem tá lá no grupo do Telegram, eu coloquei a receita da biomassa, tá? Pra quem tava na live de ontem. Então, Eunice, é isso mesmo, linda. Assim que você terminar, eu não posso fazer isso agora com você por causa da químio, né? Tintura de coentro, isso mesmo, Bárbara. Por causa da química, tá? Já fez um print lá na clorela, ótimo, maravilha. Maravilha, vamos lá? Gente, amanhã nossa live será às 18. Deixa eu ver se é isso mesmo. Deixa eu ver se é isso mesmo. Se eu não tô falando besteira. E eu queria saber o que vocês querem aprender. Aqui. Então, que ótima a sua pergunta, Vivi, super relevante, eu vou responder, tá? Quero realizar atividade física para melhorar, por exemplo, não tenho ânimo, o que posso fazer? Essa cobrança de atividade física, para quem tá com adrenal, eu passei uma fase com a minha adrenal tão ferrada que eu não podia chegar perto da academia. Isso pode acontecer, tá? É a questão da fadiga. Você não vai conseguir se você não tratar o estresse antes, tá? O máximo que você pode fazer é tentar fazer uma caminhada leve. Eu não falo pra você se culpar, não se culpe de não estar conseguindo fazer atividade física. Essa pergunta foi muito relevante, tá? Ainda bem que você fez. Porque você pode sentir muito cansaço. Isso pode piorar ainda, a autocobrança fica pior, né? Então, assim, tenta começar a se cobrar menos. Se for necessário, busque uma terapia, porque a terapia pode ajudar, né? Mas procure um recurso nutricional, procure uma nutricionista que vai cuidar disso, que vai cuidar do seu aporte energético, que vai melhorar a sua adrenal, muitas vezes hormônios. Muitas vezes, gente, porque o estresse crônico, ele vai levar a duas condições, que eu nem citei, mas é um hipotiroidismo, ou às vezes uma tireoide que não está funcionando adequadamente bem, e ele pode também levar a um diabetes, a gente chama tríade, né? Então, que esses três caminham junto. E aí, quando a adrenal não tá funcionando muito bem, a gente entra naquele efeito platô que não emagrece. Hoje eu tô tratando uma paciente assim, inclusive eu trato sempre, né? Porque é muito comum. Mas a gente tem que tratar tanto o estresse e muitas vezes os órgãos que estão relacionados a ele. Então, não se cobra, você pode se sentir muito cansada mesmo. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui nos horários amanhã. Amanhã é quarta-feira, né? Vocês estão com a impressão de que o tempo tá passando muito rápido? Isso, amanhã nossa live tá certinha às 18, tá? A Vaninha que tá passando comigo me indica, linda, que joia. Vamos lá. O ânimo para exercício, me sinto... Então, não se sinta... Gente, deixa eu te falar uma coisa. Lembra que eu falei no começo da live? Não se sintam frustrados, tá? Não se sintam frustrados. A gente... O que precisa fazer? Precisa de tratamento. Começa a cuidar da sua alimentação e dos seus pensamentos. A primeira coisa, porque são coisas mais fáceis, né? Então, anota aquele livro que eu falei. A gente pode dar algumas dicas aqui mais práticas. Eu tava até pensando da gente fazer a gestão do tempo, não sei como é que vai ser, né? Nossa, voa, né, Carol? Voa, que bom que vocês gostam, que tá passando rápido, né? Então, assim, não se sintam... Quem aí não consegue fazer atividade física porque se sente muito cansado? Isso é muito comum, tá? Muito comum. Então, comece cuidando da sua alimentação, cuidando dos seus pensamentos e tenha autocompaixão. Começa a cuidar de você, sabe, como um bibelozinho? Começa a cuidar de você com muito carinho e pensar assim, poxa, hoje você não tá conseguindo, mas amanhã você vai conseguir, né? Atitude mental positiva, gente. Atitude mental positiva, tá? Então, se você não consegue, Júnior, não é o seu caso. O seu caso, eu sei que é sem vergonhice, tá bom? Gente, presta atenção, tá? Que tem casos e casos, viu, gente? É isso aí. Agora, sim, atividade física. Então, assim, você vai começar a cuidar de você e pela alimentação, tá? Primeira coisa, alimentação. Depois... O que a gente vai fazer? Passou desse estágio? Busque coenzima Q10, dá uma força. Por quê? Porque ela trata a mitocôndria, ela dá energia celular, maravilhosa a coenzima Q10, tá?
para dar energia. Complexo B, é que precisa avaliar. Eu acho ruim. Coenzima Q10 todo mundo pode tomar, magnésio todo mundo pode tomar, não tem problema nenhum. Ômega 3 todo mundo pode tomar. As coisas que eu falei aqui todo mundo pode tomar, não tem problema, tá bom? Vitamina D, vai tomar sol, enfim. Mas começa aí, o que você vai fazer? Você tá um pouco melhor. Essa dica é de ouro. Ela é de ouro, tá? Você se compromete a fazer 10 minutos de alguma atividade que você tolera, tá? 10 minutos. 10 minutos. E aí você faz, você não tá afim de nada, falando, puxa, mas 10 minutos passa muito rápido, eu vou fazer, tá? E aí você, às vezes, vai se sentir melhor. Se você começa a fazer uma atividade física muito agressiva e a sua adrenal tá fadigada, você vai... Por quê? Porque a atividade física exige energia, né? Então, se você tá nessa condição, por favor, procure ajuda profissional. A gente, na maratona do emagrecimento, eu vou também dar algumas dicas bem preciosas com relação a isso. A gente tá fazendo um material bem completo, mas muitas vezes precisa passar em consulta para alinhar. Às vezes é um detalhe, às vezes é um suplemento, às vezes é uma coisinha muito boba que vocês vão ver que ajuda muito, tá? Só faz yoga. Tem mais dúvida, gente? Tá acabando, né? Tá acabando. Vamos ver aqui. Uma dose diária, sim, geralmente vem Atitude Mental Positiva, do Napoleão Hill, tá? Eu amo esse livro. Ele é de cabeceira. Tulsi, você pode usar ela, gosto de usar de 1 a 2 vezes ao dia, 5 horas, aquele horário das 4 horas da tarde, ele é maravilhoso para diminuir compulsão alimentar, tá? Mas tem que tomar direto, vocês veem que eu ponho chazinho lá sempre, né? Aqui, gente... Não é consulta, tá? Pode ser alergia sim, minha linda. Às vezes é só calor, tá? Tá bom? Gente, valeu! O que vocês acharam? Tudodebom.com.br? Bom, vamos depois decidir o tema de amanhã? O que vocês estão a fim de falar? Amanhã vai voltar para as 18 horas, tá? Que é o horário que todo mundo tá acostumado mais. Pra mim também é melhor. Vamos pensar num tema? A gente podia falar de... O que vocês acham da gente falar... Eu pensei da gente falar um pouquinho da tireoide e estratégias para acelerar o metabolismo. O que vocês acham? Tem muita gente reclamando que acha que pode ter problema de... Vocês sabem que o problema do hipotireoidismo às vezes é que ele não aparece, né? Nos exames de sangue. Vamos pensar num tema? O que vocês pensam? O que vocês querem? Ou a gente só faz de dúvidas e respostas? Maravilhoso? Gostaram? Então, maravilha. Então, amanhã a gente vai falar um pouquinho de tireoide, a gente emendando os outros hormônios, e vou falar de estratégias também que ajudam a emagrecer, tá bom? Potencializar esses órgãos que ajudam a gente a gastar energia, acelerar o metabolismo, e vão ficar todo mundo sarado, todo mundo feliz, de bem com a vida, terminar a quarentena com um guarda-roupa novo, ou entrando no guarda-roupa. O que vocês acham? Hein? Pode ser? Tireoide, então a gente vai falar das duas coisas, porque uma tá super atrelada à outra, tá? Então a gente vai falar das duas coisas, metabolismo e tireoide. Tá bom, gente? Tá? Tá bom, eu vou falar, Tati, eu não vou esquecer do seu ganho de massa muscular. Ah, o print, já ia esquecer. Galera, a hora do print, melhor soltar o cabelo? O que vocês acham? Deixa eu tirar a pergunta aqui, que vocês falam. Eu quero saber qual foi a sacada do dia de hoje, tá? O que vocês vão fazer, o que vocês vão colocar lá em prática. Então, todo mundo que... Se você tá aqui a primeira vez, a gente tem uma mania aqui, ó. Que bom, Pri, bem-vinda, viu? A gente tem um código nosso. Vocês tiram um print quando eu faço um sorriso bem lindão. Aí você vai lá, coloca nos stories seus e você me marca Karen Corsi Nutrição, tá? E você vai falar a sacada. Ou, Karen, hoje a live foi isso, né? Entendi isso. Ou, a partir de hoje eu vou fazer isso. E faz um comprometimento. Obrigada, Vaninha, obrigada. Gente, eu que agradeço vocês, tá bom? Em primeiro lugar, eu que agradeço. Pri, muito bem-vinda, não perca, tá bom? Todo dia às 18 horas a gente tá tendo live aqui, tem os dias que não vão ter, vocês vão estar sendo avisados, a gente não sabe por quanto tempo a gente vai fazer diário, eu tô me empenhando porque isso aqui tem feito muito bem pra muita gente, né? E isso é muito bacana, tô muito feliz com tudo isso. Então a gente tira um print, tá bom? Coloca lá, Karen Corsini, @Karen Corsini Nutrição nos seus stories. Se o seu perfil for privado, me manda um direct, porque eu preciso solicitar sua amizade, porque senão eu não consigo repostar, tá? E eu quero que você coloque a sacada que você colocou. Ó, Cá, hoje a live falou comigo assim, nisso, tá? Ou a partir de hoje eu vou fazer isso, tá bom?
Beleza, gente? 100%? Então tá bom. Um beijo, amores. Fiquem com Deus. Ó, quem é nova por aqui, você pegou a parte do print? Lê, você não vai mais perder. Quem é novo, gente, bem-vindo à família, tá? Me perguntaram aí como faz pra participar do Telegram. O que a gente põe no Telegram? Sempre alguma coisa relacionada, uma dica. Então ontem a gente colocou a receita da biomassa que eu comentei aquilo ontem, tá? Então, o link do Telegram fica lá no link da minha bio. Então, na hora que você entrar na minha conta, tem um tracinho ali, pra quem não sabe, é o link da bio. A hora que você clicar lá, tá lá, junte-se ao Telegram, tá bom? E aí, quando a gente chegar em 100 pessoas, a gente vai começar a liberar as lives por lá também, segundo o nosso repórter Thiago. Tá bom? Gente, é isso aí. Então, até amanhã às 18, tá? Convide seus amigos que vai ser top, top, top. Eu adoro esse tema, tá? Então, fiquem com Deus. Várias dicas práticas. Não se esqueçam do print, tá bom? Do print do grupo do Telegram, de convidar amigo. E até amanhã. Um beijo no coração de vocês. Vou dar um sorrisão pra todo mundo entender que nutrição, gente, é coisa chata, é coisa legal. E o shake? É verdade, o shake. Vocês querem, ó, vai acabar, mas deixa eu perguntar uma coisa. O shake vocês querem que a gente faz ao vivo ou vocês querem que eu coloque receita? O que vocês acham? Eu acho que amanhã a gente, então, como a gente combinou de falar da tireoide, a gente vai falar da tireoide e metabolismo. E aí, na próxima live, eu acho que eu podia falar um pouquinho, recapitular um pouco essa questão do shake, né? Cara, você não consegue às 18, linda? Então eu vou fazer ao vivo junto com vocês. A gente combina isso amanhã, tá bom? O legal do ao vivo é que eu posso ir explicando cada coisa que vocês podem variar. E aí também a gente pode falar dos benefícios de novo. Eu acho que isso talvez motive vocês mais, tá bom? Mas a gente vai decidir isso amanhã, tá bom? Então amanhã você tem um compromisso aqui com você, não é comigo não, tá? De melhorar sua saúde, de melhorar seu desempenho, de melhorar seu emocional. E aí amanhã nós vamos falar sobre esse bendita tireoide, tudo que ela pode afetar, tudo que ela pode estar causando. Às vezes você tem um exame normal e ela não tá legal, né? Se você sente muito cansaço, se você sente, se você tem depressão, se sua unha tá fraca, se seu cabelo cai, se você não emagrece, tá bom? Tá, gente? Fiquem com Deus. Então até amanhã às 18. Beijo no seu coração.